todos, sem dúvida nenhuma, e já estão começando a utilizar a 14.133 e o seu artigo 72 talvez seja o mais visto hoje. Muito pouco se fala no uso do pregão, como se usa, enfim, porque a maior preocupação é utilizar os novos limites da 14.133 no que concerne à contratação direta. E entre as peculiaridades e inovações, e por que não dizer polêmicas, professor Leonardo, eu acredito o seguinte, que muita gente ainda confunde e a gente não pode, e o senhor sabe muito bem meu pensamento, que às vezes é de acusação, mas muitas vezes é a falta realmente de conhecimento. Mas a falta de conhecimento é muito subjetivo. A gente não sabe até que ponto existe realmente a falta de conhecimento. Será que existe a falta de conhecimento? Ou será que existe a expertise exacerbada? Existe uma expertise além que tenta nos confundir lá na frente. E o que é que eu gostaria de mencionar? Ainda se erra muito, professor. Se errava na 866 e se erra ainda muito nos dias atuais a questão do fracionamento. Eu não sei se o senhor tem notícias do lado daí que ainda se erra muito a questão do fracionamento de despesa. Insistem ainda. E eu vou jogar uma pergunta para o professor André Luiz Cruz, tema, e para o professor Leonardo, que eu gostaria de ver assim um ranking dos dois e gostaria de saber se os dois pensam de forma... fecham questão nesse sentido. Uma das questões polêmicas se refere a obras, a dispensa para obras versus fracionamento. Vocês compreendem que é pelo ramo de atividade ou pelo CNAE? A lei, ela fala em ramo, né? A lei, ela fala em ramo, não é? O CNAE, quem traz o CNAE é a IN, né? Então, se não for órgão subordinado à SEGES, não, em regra, não seguiria a IN, a não ser que utilize recurso de transferência voluntária da União. Né? Mas a lei, ela traz ramo. E aí o ramo na lei, eu vejo que é bem delicado, né? É bem delicado você ir, vamos dizer assim, discutir o fracionamento quando há uma expressão de ramo, porque o ramo é amplo. Né? Quando a gente tinha não, porque a lei ainda está viva, né? A 866 ainda está viva. Eu já tinha matado a 866, né? A 866 falava na questão do fracionamento, a questão do objeto como um todo, falava no local de execução, né? No local de prestação de serviço, né? Para você analisar todo esse conjunto. A nova lei, ela não traz essas brechas, né? Não. Então, eu acho que vai ficar mais difícil o gestor justificar isso aí quando tem uma expressão com relação a ramo. Porque, de repente, o objeto pode ser totalmente diferente. E aí, porque é o mesmo ramo, de repente você vai incorrer em fracionamento, né? Agora, por outro lado, né, Anastácia? Considerando que a nova lei ela traz fortemente a questão do planejamento e da governança, né? Isso aí também pode amarrar, por um lado, a necessidade prévia do planejamento daquelas obras que vão ser executadas no exercício. Agora, exatamente, né? Para não incorrer em fracionamento. Pela experiência que o senhor tem de vida, de atuação profissional, juntamente com o professor André Luiz, com a professora Ieda, a professora Regina e minha querida Ana Paula, existe planejamento no município? No federal é outro patamar. A realidade do doutor André Luiz é uma, mas a de Cabrobró existe? Se pensava nisso na 866, não. O fato de ter sido alçada a condição de princípio mudou alguma coisa? No papel. Aparentemente. Bem, eu estou bem pessimista, eu estou bem já merecendo, né? Mas eu acho assim, Anastácia, só para eu concluir o raciocínio, para o doutor André aí, a gente escutar, né, a opinião dele também. Eu acho que é o seguinte, como você bem falou, a nova lei era uma bebê, né? Ela tem um bebê, não tem nem 2 anos de idade, então essa raiz do planejamento que vinha se falando basicamente na administração pública federal com a IN número 5, IN número 2,
né? Agora ela fazendo alçada a princípio, e sendo uma lei nova, quem sabe, não é? Daqui a os 6 anos, né, que os municípios com até 20 mil habitantes têm para, né, utilizar adaptar algumas questões lá do artigo 176, quem sabe não seja uma forma de botar um tempero, não é? E trazer isso aí. Logicamente, a gente sabe que a realidade, como você falou, né? A realidade aqui de uma capital, de uma pessoa, mesmo a prefeitura municipal, é diferente do município, né? Lá em Cabrobró, como você falou, que mal tem um servidor para atuar dentro como pregoeiro, né? Na área de licitação. Mas eu acho que é alguma coisa, eu penso positivo, sabe? Eu acho que é alguma coisa que já está plantada, pelo menos na lei, como princípio, já é alguma coisa, sabe? É porque ela já estava na lei 866 e pouco era utilizada. Pouco, aliás, ela existia, mas praticamente era respeitada. Daí porque o professor Jacobi Fernandes me trouxe uma realidade muito triste de que uma grande fatia das contratações públicas se dá através da contratação direta, o que é triste, porque a regra é licitar em todas as vertentes, compreendemos que a regra é licitar. E quando a gente observa que uma larga fatia que passou em 2018 e 2019, passou de 50%, é triste, porque a contratação direta, de um jeito ou de outro, ao meu modo de ver, ela induz me cheira a outra coisa. O senhor sabe que eu sou bem assim, né? A gente conversa muito e eu acho que eu não sou favorável à contratação direta. Enfim, ela existe, é importante para facilitar, existe a questão da economia processual, é mais célere, enfim, é importante existir. Agora, professor, eu queria escutar o professor André Luiz, justamente sobre essa questão de obras, porque foi um debate que foi levantado, inclusive, por o professor Hamilton Monato, que defende que é pelo ramo de atividade. É pelo ramo de atividade. Mas será que lá na ponta vai ser aplicado como ramo de atividade ou vai ser compreendido, ou vai causar uma confusão? Eu acredito que causará uma confusão, professor. Sou André Luiz. Oi, estão ouvindo? Estamos lhe ouvindo, professor. Professor, boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui no terceiro dia, acompanhando aí desde o começo. Né? Para mim é uma honra poder participar do debate, então, com pessoas tão queridas e inteligentes para a gente discutir a nova lei. Bem, como a Anastácia falou, né, isso pode causar muitos problemas, né, igual também o professor Leonardo falou, porque questão das legislações e das regulamentações, né, que a nova lei fala que é ramo. Para mim, deixa muito aberto. Já a IN fala que é lá do subtemas do CNAE, né, que para mim fica mais interessante, mas a IN tem que ser seguida necessariamente só pelos órgãos, né, da administração pública federal. E aí, então, vai caber ao município fazer a sua regulamentação para que também seja usada a questão do subtema do CNAE, para deixar mais fácil essa questão do fracionamento. O que não pode acontecer, inclusive, já tem alguns julgados falando que alguns estavam colocando a relação à dotação orçamentária, né? Isso também não... alguns tribunais já se manifestaram falando que não pode falar da dotação orçamentária, que também é muito amplo, né? Da mesma forma que a natureza da despesa também. Então, eu imagino que nessa parte a gente já entra num outro tema polêmico, né? Quando a Anastácia começou abrindo falando que a nova lei é polêmica, é justamente as questões das regulamentações, né? A necessidade que a gente tem que os outros entes regulamentem a nova lei e, infelizmente, a gente não está
vendo essa preocupação, né, por parte principalmente dos municípios. Né? Alguns estados já saíram na frente, né? A gente pode citar para o Paraná, que já regulamentou a lei, né? Inclusive regulamentou bem regulamentado, quase 600, acho que mais de 600 artigos. Né? Então, aí a gente não está vendo essa questão da regulamentação, né? Que é o meu medo, de os municípios chegarem lá na hora, né, do vamos ver, lá no dia 1º de abril de 2023, não regulamentou e utilizar lá do artigo 187, que fala o quê? Que os demais entes poderão aplicar a norma federal. Né? Só que aí não tem como comparar a realidade da administração pública federal com a realidade do município. Né? Igual a gente troca muito figurinha, eu e o professor Paulo Alves, né? O mestre aí da governança, e fala justamente isso, que a gente até comenta, né? O Fenil também, né? Que essa lei saiu muito Brasília e pouco Brasil. Né? Ela foi pensada no arcabouço, de pessoal, né? E de capacitação da administração pública federal. Né? Que aqui você consegue fazer segregação de função. Tem uma equipe de planejamento, depois uma equipe que vai tratar lá da contratação e uma equipe separada só para tratar da contratação direta, porque se for levar a lei a fundo, não é o agente da contratação que vai mexer com a contratação direta, que vai mexer com a licitação. A contratação direta não tem licitação, então tem que ser outra equipe para tratar da contratação direta. Isso você consegue aqui em Brasília, na administração pública federal. Alguns estados já começam a piorar. Quando vai para os municípios, então, né? Então, eu vejo essa questão da regulamentação muito complicada. E também a questão de outro ponto que me deixa preocupado com a nova lei, é lá do artigo 176, né? Que fala que os municípios com menos de 20 mil habitantes, né, podem ali ter os 6 anos para regulamentar, e tem município achando que é tudo. Inclusive, o professor Rony Charles fala muito isso. Tem município achando que é a lei toda. Não, são só 3 pontos. O resto você tem que regulamentar e usar a partir do dia 1º de abril de 2023. Aí a gente parte para outra questão polêmica, a questão da governança, né? Para você regulamentar isso, é questão de planejamento, de governança. Né? Muitos municípios não têm nem aí uma procuradoria jurídica própria, porque essa regulamentação vai partir da procuradoria jurídica. Tem muitos municípios que não tem um procurador, uma procuradoria jurídica própria. Conta aí com escritórios contratados. Aí um escritório contratado vai ter competência para fazer essa regulamentação da nova lei. Né? Então, são vários pontos aí que a gente tem que pensar e discutir. Mas uma coisa que o próprio Fenil fala, que tem vários pontos que eu acho de ruim na lei, mas é a lei que a gente tem, então a gente tem que trabalhar com ela. Né? E cabe a nós torná-la aí executável, né? Porque o tempo está passando, cada dia que passa é um dia a menos. Estamos aí numa contagem regressiva. Outro ponto que me chama muita atenção e que me traz preocupação demasiadamente, professor Leonardo e professor André e os demais, é aquela questão de se contratar por mais um ano, fazendo todo o campo de motivação, que agora realmente eu acho que deve ser utilizado mais que nunca. O princípio da motivação deve ser homenageado. Mas uma coisa que me traz uma preocupação muito grande é quando você deixa passar a contratação emergencial e que permite que você contrate uma outra empresa, não a mesma, e ainda que passe batido, você ainda pode contratar para não sofrer solução de continuidade. E só depois abrir um procedimento administrativo com vistas a apurar quem deu causa. Ora, quem neste país é penalizado, punido por algo que fez? Concorda, professor? Falando de Brasil. Estou mentindo? Por que a gente é penalizado?
Isso é verdade. Porque, para não sofrer a solução de continuidade, eu posso fazer um emergencial, posso não contratar a mesma, contrata a outra que é amiga desta, e ainda posso contratar para não sofrer solução de continuidade. A exemplo, por exemplo, de lixo, não pode parar. Faz-se o contrato, inclusive admitido o contrato verbal. Inclusive, admitido o contrato verbal. Será que o município vai abrir um procedimento administrativo para apurar quem deu causa? Isso é um ponto que me preocupa. Logicamente, não é aí na questão a gente entra na questão que os tribunais falam da famosa emergência fixa, né? Exato. Que aí quem causou, eu até falei isso um pouco na aula de ontem, né? Quando depois aí que o professor falou, né, da questão da inexecução, é justamente isso, né? Essa emergência, também a falta de planejamento gera essa emergência fixa, que ela, na verdade, ela é uma situação emergencial, mas foi causada pela própria falta de planejamento da administração, que demorou ali para fazer a licitação, e, de fato, a situação é emergencial, né? O serviço de coleta de lixo, de UTI, de questão hospitalar não pode parar. Então, tem que ser feito emergencial. E aí, o que o tribunal fala? Ele não vai tornar aquele contrato nulo, porque, de fato, a situação é emergencial, mas, na letra fria da lei, tem que apurar quem deu causa, né, a essa emergência fixa. E é isso que, novamente, a gente tem a questão do Brasil, um país gigantesco, continental, que aí onde os tribunais de contas vão ter perna também, né? Até onde eles vão conseguir fazer esse tipo de apuração, de verificação. Né? Que, por exemplo, a gente tem 33 tribunais de contas no país. Né? Tem o da União, e aí tem os 26 estados, mais o Distrito Federal. Tem 2 que é próprio do município, que é do Rio de Janeiro e São Paulo, e não pode criar mais, que é a própria Constituição veda. E nós temos só 3 que tem o Tribunais de Contas dos municípios. Né? Nós tínhamos 4, mas o do Ceará mudou a lei orgânica e foi extinto. Então, agora só temos Pará, Goiás e Bahia, que tem os Tribunais de Contas dos municípios, né? Que fica só com a questão dos municípios naquele estado. Então, você pensar nos outros estados que vier o Tribunal de Contas para tratar tanto dos municípios daquele estado quanto do próprio estado, também o Tribunal de Contas não vai ter perna para apurar isso tudo, né? Então, a gente tem que, mais uma vez, na questão da governança e do planejamento para evitar essas situações emergenciais fixas, né? É fazer com que o gestor... Porque essa questão da governança, né, eu vejo como muito cultural, né? Já vem lá de trás, ali na questão da administração pública, primeiro a patrimonialista, depois a burocrática, e agora a gente está tentando implementar a gerencial. Então, essa questão ela é muito cultural, que a gente tem que quebrar, e a gente só vai quebrar fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Discutindo o tema, capacitando não só o servidor, que eu vejo muitas vezes a gente se preocupa muito em capacitar servidor, e esquece do gestor. O gestor tem que ser capacitado da mesma forma, né, do que o servidor. E o senhor falou aí em capacitar, e antes de ontem, eu me deparava com uma reflexão de uma palestrante que falava o seguinte: será que adianta capacitar? Será que adianta capacitar aquele que não tem perfil? É necessário ter perfil. Se não tiver a perfil, própria lei traz isso, né? A questão da gestão por competência. Exatamente. Então, assim, será que... Porque muita gente é jogada, muitas vezes, no departamento de licitação, de compras, enfim. Mas ele não tem um perfil. Muitas vezes ele vai de castigo. De castigo você vai para trabalhar na licitação. E assim a pessoa começa engessando, começa atrapalhando o meio de campo, enfim, fica muito difícil. Eu acredito que tem que se ter, a gestão por competência é uma grande inovação.
A gestão por competência é uma grande inovação. Eu acredito muito e espero que ela seja homenageada, respeitada e colocada realmente em prática. No que concerne à questão da governança, é algo muito distante lá em nós, professor Leonardo. Falar em governança é dizer assim, peraí, a gente tem tanta coisa, governança, o que é isso? É como muitas vezes a gente fala em ETP. ETP, a gente sabe a relevância do ETP, mas muita gente diz assim, a gente está dando graças a Deus porque a gente está conseguindo fazer o termo de referência. É como o professor André falou, é uma lei de Brasília feita... É um universo completamente diferente. O professor como o André... professor André A professora falou... Ana Paula pediu para falar. Professora Ana Paula. Com a palavra. Abra a câmera. O povo, minha gente, cadê a câmera? Gabi, Newton, Ieda, professor André, o senhor não está com a câmera aberta, eu estou extremamente triste. Mas Pois é, abra a câmera. eu Anastácia, vou... pregoeiro, nessas horas já está tudo desganhotado, não tem condição. Não, mas o professor André não é pregoeiro. É. Casada com isso, mas tudo bem. Vamos que Eu estou vamos. com companhia aqui. Eu estou com companhia, por isso que eu estou fechando a câmera para acompanhar. Companhia mesmo, porque está todo mundo no Está com a equipe de apoio. A Gabi está com a equipe de apoio ali. São os estagiários. Eu tô dirigindo, mas assim que eu chegar em casa, eu abro a câmera. O senhor está dirigindo, cometendo infração. Eu não acredito. Eu já tinha batido há muito tempo. Se eu tivesse negócio Gabi, desse. Ana Paula, por gentileza, a sua fala. Pode falar, Ana Paula. Eu acho que, assim, para municípios pequenos, a lei é um desafio ainda maior, porque a gente não tem estrutura, primeiramente humana, né? A maioria também não tem nem estrutura física de computador, de coisas para trabalhar, pelo menos essa é a realidade aqui no interior de Goiás, né? E município pequeno é quem indica, né? É quem votou no prefeito, quem apoiou o prefeito. Então, às vezes, você fica ali quase morrendo porque a pessoa não quer trabalhar, mas você não pode fazer nada porque votou no prefeito, o prefeito não vai tirar. Então, eu acho que governança, compliance, gestão por competência, isso vai ser muito difícil para nós implantarmos, né? Mas eu acho que o legislador pensou justamente isso, porque se ele não colocar na lei para exigir, a gente nunca vai chegar lá. Porque se for deixar por conta dos prefeitos implantar a governança, gestão por competência, integridade, meu Deus, nunca vai implantar. Porque ele sempre vai querer comprar daquele que apoiou ele na política, por isso vai fazer a compra direta, né? Porque a compra direta ele consegue manipular ali, né? De uma certa forma, de quem que ele vai comprar, a licitação não. Ainda mais pregão eletrônico, que vem gente do Brasil inteiro. Por isso que muito município pequeno não faz. Então, assim, é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente tem que começar, né? E torcer para que tudo dê certo. Mas eu acho também que enquanto não se penalizar, não vai mudar muita coisa, não. Oi, Ana Paula, eu sou aqui de Goiás, eu nunca vi isso aqui não, filha. Nossa, então seu município é bem abençoado, porque... Professor Leonardo, o professor André Luiz e os demais, nós temos aí 2 pontos bem complexos e preocupantes. Quando o servidor é comissionado, ele trabalha. Quando o servidor é efetivo, ele diz no dia 30, cai na conta, integridade, compliance, o prefeito vai atrás, é a gestão dele, é a vitrine dele. Infelizmente, isso não acontece no Brasil. Foram casos que eu ouvi falar. O servidor efetivo, dizem por aí, que ele se acomoda. Mas eu não quero acreditar que isso acontece no Brasil, certo? Outro ponto polêmico, professor Leonardo, que eu lhe trago, e trago ao professor André Luiz pela expertise que ele tem na matéria, que ele domina muito bem todo o Senado da 14.133, como o senhor também, é a questão da inexigibilidade, certo? A contratação de advogados
e o senhor sabe muito bem, detalhe só com Roberto Carlos, a defesa do agente público, o artigo que fala, o artigo 11 que fala que o gestor, o agente público terá defesa, tal, enfim, e para aquelas procuradorias que não têm, e eu que fiz a inexigibilidade e não tenho a minha procuradoria. O contrato que nós tínhamos com o escritório X foi rescindido. Eu estou só? Parece que sim, né? Basicamente, sim. A advocacia pública. A administração que não tiver essa estrutura, o servidor que mete a cara, né? O servidor que mete a cara, o pregoeiro, a CPL, né? O pessoal que planeja, né? Porque tem muito isso, né, Anastácia? Se vocês já escutaram, né? Muitas vezes a gente escuta pessoal falando assim, que o risco é apenas de pregoeiro e da CPL. Mas não, né? Quem planeja também tá correndo risco, né? Exato. E aí eu concordo com você, aquela estrutura, aquele município pequeno que não tem essa estrutura para que o servidor possa se fazer defendido, né? Vamos dizer assim, pela advocacia pública, ele vai ficar bem delicado na questão. Até porque, né, Anastácia, você tem um escritório de advocacia particular que emite alguns pareceres e tudo mais, né? E a lei traz essa amarração, né? Que o servidor ele vai ser defendido se ele seguir lá que o parecer do escritório informar. Mas aí, e a questão do corpo jurídico, lá na frente, se for formado pela estrutura, discordar do parecer do escritório particular. Como é que fica o servidor nessa? Né? Outro ponto. E outro ponto também, professor, que eu observo é o seguinte, ainda há uma falta de diálogo entre a gestão em si. Quem elabora o termo de referência não dialoga com quem elabora a pesquisa de mercado, não dialoga com o setor requisitante. Então, assim, qual a alternativa que eu dou para esse caso é trazer todo mundo para o processo? Inclusive, eu sou contadora. Ao analisar, se eu não souber analisar um balanço, que eu trago o contador para assinar o balanço e dar o seu parecer. Sabe por quê? Na pior das hipóteses, e ao fim e ao cabo, vem a dosimetria da sanção, todo mundo errou. O senhor deve saber que muitos gestores dizem o seguinte, eu fui induzido ao erro, eu tenho controle, eu tenho uma procuradoria, eu tenho uma pregoeira, eu tenho um contador, se eu assinei, eu fui induzido ao erro. Porque muitas vezes os prefeitos são médicos, enfim, ele é tudo. E a maioria aqui na Paraíba são quase todos médicos, quase todos os prefeitos são médicos. E ele pode alegar ao fim e dizer assim, eu sou médico, por isso que eu contratei toda essa estrutura. Menos gestor, né? Ele é médico, ele é tudo, menos gestor. Menos gestor. É por isso que ele contrata. E a bem, a verdade, tem que dizer o seguinte, ele contrata bons profissionais. Mas no meio do caminho tem sempre uma lei que enfim, e por uma besteira o tribunal pega. Então, assim, a orientação que eu dou é, vamos trazer todo mundo para o processo, porque no fim sobra um pedacinho para cada um. É porque fica parecendo, concordo com você, porque fica parecendo que o processo licitatório ele é fatiado, né? E se usa aquela expressão de cada um no seu quadrado, quando na verdade não se usa no processo licitatório cada um no seu quadrado, está todo mundo dentro. Junto e misturado. A necessidade surge, né? O professor Pedro fala muito bem, né, na fase de planejamento, né, professor? A necessidade surge, quem pede tem que saber como é que pede, né? Quem faz o estudo técnico preliminar, eu estou falando de um modo geral, né? Que a gente sabe que, de repente, o município não sabe, não adota, né, o estudo técnico preliminar. Mas toda essa fase de planejamento envolve quem seleciona o fornecedor, seja o pregoeiro, ou quem formaliza o processo de contratação direta. Lá na frente, quem expede, emite o parecer jurídico, tem responsabilidade. E aí, isso que você falou, acontece muito também, né, Anastácia?
não só quem não conversa o pregoeiro com quem faz o TR, mas às vezes o pessoal tem medo de conversar com a assessoria jurídica. E muitas vezes, a assessoria jurídica às vezes tem soluções que de repente vai fazer o processo ter aquele equilíbrio, não é? Chegar lá na frente tranquilo, e quando chegar lá na frente no fiscal do contrato, quando tem fiscal de contrato, né? Quando tem fiscal de contrato, né? Então o pessoal tem que entender exatamente isso, concordo com você plenamente. Não é cada um do seu quadrado, é todo mundo junto, uma equipe, né? Professor, e outro ponto que me traz preocupação é a contratação de artistas. Não no Brasil, mas há notícias por aí de que já vem de cima para baixo. E agora tem a abertura da planilha, conforme o artigo 94. Essa planilha vai ser um pouco complexa de ser aberta. O senhor concorda? Porque eu nunca entrei no camarim para não ter coxinha e uísque. Agora vai ter que ter lá, né? Todas as despesas que envolvem o E artista, eu fico né? pensando assim, rapaz, o Brasil é diferente dos iguais mesmo, porque não tem um camarote que se entre, um camarim que se entre que não se tenha toda uma estrutura para o artista. E a gente sabe que vai ter sempre o interventor, a pessoa, o intermediário, ele nunca vai deixar de existir. Não adianta iludir aqui nenhum. Aliás, as pessoas, depois que conversam comigo, elas, inclusive, tendem a desistir do ramo de licitação. Porque a verdade é essa, nunca vai deixar de existir a figura do intermediário. Evidentemente que nós estamos entre amigos. E quando a gente vai a uma sala de aula, a gente põe um pouco de ilusão de que não, é assim. E quando o coitado vai para a prática, ele diz, oh, gente, era um sonho que eu estava vivendo, na prática é outra. Na prática, meu amigo, você vai estar só. A verdade é essa. Você é quem vai atrás das notas fiscais, é você quem vai... E tenha cuidado, porque ontem o professor Jacobi, eu acredito que o professor André estava, inclusive, na hora, ele disse o seguinte, o erro, o caminho para quem... Isso me deixou assustada. O caminho para quem erra é a cadeia. E pronto. E agora? Porque até então a gente está se utilizando da nova lei em caráter experimental, mas não pode errar. Em caráter experimental, mas não pode errar. Ele disse, há crimes que se assemelham a crimes hediondos. O que pode levar você à reclusão, ou seja, detenção jamais, você já vai direto para a reclusão. Então, é muito difícil o momento que nós estamos passando, o bom é que todos nós estamos juntos e misturados aqui, para dar, pelo menos, dar um apoio moral. E muito obrigada, professor André Luiz. Tropa de elite, e o senhor apareceria em qualquer momento desta travessia, viu? Contamos com o senhor em todos esses momentos. Porque o senhor estava ontem e o senhor escutou quando o professor Jacobi disse o caminho para quem erra é a cadeia. Eu disse, pronto, tá começando agora, vamos comer livro. Eu chamei logo o pessoal para passar o feriado assistindo a aula dos 2 dias do quarto encontro, de grandes nomes. Vamos estudar, vamos comer livro, tirar da feira, comprar livro. Agora, eu sou contrário a comprar livro. Eu acho que temos, e o professor Leonardo, a gente sempre debateu isso, qualquer MP, qualquer delegado, em qualquer situação, vai ser pela legislação. Ele não quer a doutrina. E na doutrina entra muito lobby, né? Entra o entendimento pessoal. Não estou contando isso aqui, que isso acontece no Brasil, não. Eu ouvi dizer que em outros lugares o entendimento é favorável, é desfavorável, porque é assim e tal, enfim. Eu sigo o fluxo. Eu me preocupo muito com quem não tem acesso e com quem não tem... Vou agora demonstrar uma preocupação grande que eu tenho. Tem muita gente que está empurrada na comissão de licitação. Não gosta, não recebe bem, está doido para sair e sabe que não vai sair.
o nível do senhor é outro, senhor André Luiz. É porque o nível também do professor Leonardo é outro. Vocês estão numa boa. Eu estou numa boa parcialmente, mas eu venho de município, graças a Deus, concursada, eu tenho um bom PCCR, enfim. Mas um pregoeiro que ganha R$ 2.000, que estímulo esse cidadão tem? Se ele com pregoeiro ganha 2, a equipe de apoio ganha quanto? Ele vai querer saber de governança, de melhorar, de andar o processo. O professor Leonardo conhece muito bem a realidade salarial do estado da Paraíba. Estou mentindo, professor? É mais ou menos isso. A gente observa que um pregoeiro do governo do estado tem 3.000, 3.500. É um absurdo. Que estímulo esse cidadão tem? Que estímulo terá o agente de contratação? Então, é daí que vai nascer muitos erros, porque ele não vai deixar de assistir o Netflix para pegar a Lei 14.133, não. Mas ele vai ter que compreender o seguinte, ele vai assinar, e o fim dele é triste, porque ele pode pegar direto e reto para a cadeia. Reclusão. E tendo muito cuidado para o CPF não ser cancelado no percurso. Porque se ele fizer uma delação premiada, o fim dele é triste. Se ele disser, eu só fiz isso por conta disso, o primeiro copo d'água que ele tomar, CPF cancelado, com sucesso. Estou mentindo, professor. O professor sabe como é no Nordeste, né? É o risca-faca. Ele age, ele existe. Professor André Luiz, a realidade do Nordeste, o cangaço ainda existe e é assim, sabe ainda? Se você abrir a boca e disser assim, não, eu fiz isso, essa contratação, porque fulano orientou dessa forma, ele fica isento, cuidado com... A primeira que tinha que chegar, evite, entre na dieta, no jejum. É a minha recomendação. Porque o CPF pode ser cancelado a qualquer momento. E eu acredito que o professor Leonardo concorda comigo, não concorda, professor? A questão da delação hoje é preocupante. Delate e desapareça. Suma do mapa. Vá para dentro da Amazônia. É melhor para você. Das duas, uma. Ou você estuda, e estudar não ficou para qualquer um. Estudar é vocação. Estudar é ritmo. Estudar é vocação. Não é fácil para qualquer um e estar aqui conversando. Eu acredito que muita gente queria estar vendo WhatsApp ou vendo Netflix, descansando, namorando, enfim. Namorando para quem tem namorado, né? Eu fiz uma análise, professor, e o senhor deve conhecer, professor André Luiz Cruz, professor doutor Marcelo, do STF, pregoeiro do STF, e Luciano Quadrado, conhece do STF, conhece, professor Leonardo? E a gente fez uma pesquisa que inclusive eu acho que eu tinha comentado essa pesquisa com o senhor, professor Leonardo Mota, que várias pessoas casaram antes de entrar num ramo de licitação. A gente fez essa pesquisa e foi constatado, viu, professor André Cruz? Foi constatada essa pesquisa, aqui em João Pessoa fizemos e eu fiz em Foz do Iguaçu novamente. E quando entrou no ramo de licitação, se separou. Poucos casamentos permaneceram. Porque das duas, ou você estuda, ou você dá atenção à família. É difícil conciliar. E quando eu me peguei, ontem eu dizia aos meninos do escritório, né? Eu disse, rapaz, é muito difícil, rapaz, sinceramente. Porque a pessoa pegar 14.230, a lei de improbidade, e a 14.133, no único ano, é para a pessoa reavaliar muito sua situação. Eu já me acostumei, eu acredito que não, agora só na base, realmente, muita oração. Não tem mais condições. Eu estou solteira, Lara está solteira, Lara Brain está solteira, Luciano Quadrado separou, muita gente, só permaneceu Marcelo.
do STF, pregoeiro do STF, que o senhor conhece. O professor Leonardo Mota também está seguindo firme. Então, assim, muita gente não tem condições, porque estudar é ritmo. Todo dia tem que se estudar. E, assim, estudar é caro. Lembrando que estudar é muito caro. Quantos não vou ser pregoeira nunca. Tem Isso aí quer falar, Anastácia. A Ritinha quer falar. Eu vou só concluir meu raciocínio para tocar para a Rita. Estudar é muito caro. E o professor Jacobi, quando falava do professor Vitor Amorim, falava do quanto ele estudava, do quanto ele estudou para chegar àquele ponto. Estudar exige um financeiro separado, porque nós nos deparamos com o livro do professor Marçal, quando ele foi lançado, R$ 475. Ora, se eu ganho R$ 1.800, R$ 1.900 eu vou comprar como? Bem, aí isso estimula a rachadinha. Bem, você vai fazer o seguinte, você vai comprar o e-book e a gente vai compartilhar. Professor, não sorria porque a verdade é essa, professor André. A verdade é essa, a senha é compartilhada. Ouvi dizer. Um congresso de pregoeiro chega em torno de 5.000. Estudar é muito caro. Então, não conhecer a cela é caro. Então, eu convoco todos a, com muita fé, muita esperança, seguir o fluxo, aos poucos, todo dia vai lendo um pedacinho. Eu gosto muito de ler a letra C, a letra fria da lei. Porque o camarada que é liso, ele já vai logo entendendo que é melhor a letra fria. Sempre tem a letra fria, o Ministério Público depois não vai pedir a letra fria. O tribunal, com exceção, vai na doutrina, aceita a doutrina. Não é isso, professor André? Aceita a doutrina. Mas muitas vezes o Ministério Público não aceita. A Polícia Federal não quer saber de doutrina, não, ele quer saber da lei. Onde é que você achou isso na lei? Qual foi o verbo? Admitir, prever, ensejar. Qual foi o verbo? Onde é que está? Estou mentindo, professor Luciano, professor Leonardo. Para fins de polícia, o que vale é exatamente a 14.133. O tribunal ainda aceita a doutrina, mas, enfim, eu estou muito a lá, Joel Menezes Negu, eu gosto muito do professor Renato Fenili, isso é uma coisa que eu não posso nem esconder, mas eu ainda acho isso daí, cara, eu ainda tenho dúvida na 866 aqui dirá na 14.133. Então, imagine, a realidade é muito difícil. ETP, muita gente, a pessoa diz, olha, faço ETP. Menina, eu estou ainda conseguindo fazer o TR. E estou feliz, porque eu ainda estou conseguindo colocar o TR dentro do processo. Não invento novidade, não. Você está querendo inventar novidade e me dar serviço, você não cresce meu salário? Aí já é uma confusão. Aí a pessoa vai fazer o quê? Pode, o Botox, inclusive, está mais caro. Então, eu estou evitando até briga em ambiente de trabalho. Com essa, eu passo a bola para a doutora Rita, professora Rita querida, para que você fale, professor André Luiz, obrigada pelo senhor estar aqui. Durante esses 3 dias, todas as considerações que o senhor fez nos 2 dias anteriores, no evento Portal de Compras Públicas, eu sublinhei todos, realço todos, destaco com muito carinho a sua importância no meio, a importância do professor Leonardo Mota com a sua enquete dominical, que muito nos estimula a pensar. Eu não tenho coragem de botar assim ou não, porque eu sei que eu vou estar queimada, vou queimar meu filme, que eu não sei se eu estou realmente no nível de responder, eu digo logo a verdade, eu só faço ali, eu digo, ó, gente, responda aí, para eu não me queimar, vocês... Enfim, né? Vamos que vamos. Eu desejo uma excelente... Para mim, hoje já sextou, né? O funcionário público acabou de sextar, imprensado na sexta, agora só segunda-feira. Esse é o Brasil
Hashtag que estamos. Termina hoje, só volta quando? Segunda. Enquanto isso, muita coisa está parada no tempo. Quantos diálogos não estão interrompidos? Plano anual de contratação. Gente, eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, tem prefeito que acha, professor Leonardo, que eu estou querendo criar, inventar novidade, eu levo a lei. Não, olha, é verdade. Existe o plano anual de contratação. Aí ele olha assim e não sabe se aplica. Eu, professor André, eu não estou querendo usar meu réu primário, pegar uma arma branca, uma faca, botar no pescoço do prefeito, não tenho esse perfil de agressividade, e dizer, você vai aplicar, porque você vai aplicar. Não, o senhor aplica se o senhor quiser, está na lei. Se o senhor não quiser aplicar, aguarde o alerta do tribunal e seja feliz. Está aqui quem vai ter que botar a faca no pescoço dele é a gente, é o tribunal. Ele está na lei, ele vai ter que cumprir. Aí quem vai ter que fazer ele cumprir? Porque ele tem... Essa questão cultural da governança, ela tem dois caminhos para ir. A gente aqui falando, o professor Paulo Alves falando lá na Rede Governança Brasil e em todos os municípios falando, é o caminho que a gente chama de caminho do amor. É da capacitação, da instrução. Se o caminho do amor não der certo, vai pelo caminho da dor. Mas uma hora vai. Se não for pelo amor, vai pela dor. Mas o aí tribunal começar a arrochar. Falar, cadê aqui os seus... Porque eu já estou vendo isso muito nas dispensas. Tem já, não sei, 10 mil dispensas lá no portal. Tá, quantas estão seguindo o artigo 72? Ou eles só estão pegando o valor da 14133 e usando o mesmo rito da 8666? Professor, eu com todo o respeito que tenho ao Tribunal de Contas, muito respeito que tenho, mas há sempre alguém que paga a multa. Assim eu ouvi dizer. Às vezes a gente diz assim, dói quando toca no bolso, mas há sempre alguém que vai lá e paga. Diz, não, toma, pai, porque eu também participei, eu também entrei no sistema, eu vou pagar. A dor realmente só vai quando a polícia, o Uber da Polícia Federal chega, porque vem a vergonha moral. Concorda, professor Leonardo Mota? Às vezes a multa pedagógica nem sempre é capaz de fazer o gestor mudar a concepção. Muitas vezes ele só sente por o fato de não ter cumprido quando ele entra no Uber da Polícia Federal, porque vem a questão moral. Infelizmente, temos que ir a uma medida muito mais drástica, que é entrar, eu não, graças a Deus, eu preciso da motivação, durmo com ele. E ainda tenho mais, viu? Eu não deixo só no processo. Eu trago para casa e jogo nas nuvens. Porque se ele retirar do processo, ele vai ter que achar em qualquer nuvem que eu botei. E eu não sei nem que nuvem eu botei. Imagine ele. Entendeu? Eu ainda acho, professor, que vai doer muito mais quando ele entra no Uber. Porque a questão do superfaturamento é gritante. Eu não vou detalhar só com o Roberto, que aí é outro processo. Mas, assim, o que existe, professor, de amador no país, ou daquele que se faz de amador, fazendo processo sem pesquisa, é surreal. É que a realidade do senhor é outra, mas a realidade do professor Leonardo Mota também é outra. Há um controle em cima, mas ele tem estado muito com pessoas de municípios, e ele sabe que é verdade. Processos extremamente mal feitos, processos que são desde 93 que a lei existe, mas que as pessoas não cumprem. Estou mentindo, professor Leonardo? Diga que é ele que eu não estou mentindo. Essa é a verdade mesmo. Mas, assim, eu sigo na linha do professor André. Né? Eu penso que essa nova lei, Anastácio, como até o pessoal no começo reclamou, né? A lei parece que ser muito mais burocrática, né?
Até repostei essa semana um post do professor Danilo Almeida, onde ele traz lá os pontos positivos, né, nova lei. E teve alguém que comentou lá no meu post assim, mas professor, o senhor só trouxe ponto positivo, a lei é mais burocrática, e lá vai, aquela coisa. E o colega lá comentou no meu post algumas críticas sobre a nova lei. Eu disse, não, mas nada é perfeito, não existe 100% de perfeição, né? Mas, assim, será que tudo que vem acontecendo da Lei 8.666, da 10.520, das normas infralegais que falam de planejamento, né, que falam de governança, pelo menos da administração pública federal, e que muitas estão agora na nova lei, né, já está na própria lei, né, tem coisa ali, por exemplo, o artigo 23 que fala da pesquisa de preço, para mim é um checklist de pesquisa de preço, né? Então, assim, que está agora na Lei Geral de Licitação. Não é mais aquela história, porque era IN de 73, porque era INC de 2014. Não, agora está na nova lei. Então, acho que cria, e mais ou menos, não é uma mudança de chave, né? Não existe essa mudança de chave na administração pública, principalmente que a gente conhece, né? Assim, os municípios, né? É mais dificultoso, mas eu acho que é, assim, água mole, água mole em pedra dura, né? Possa ser que daqui a 6 anos, 10 anos, não esteja esse mar de perfeição que, de repente, se busca, né? Falando de governança, gestão por competência, mas eu acredito que, quando está na Lei Geral de Licitação, tem a possibilidade de mesmo aquele gestor que, de repente, né, entrou alguma vez do Uber, né? Se usou o Uber que você falou aí, lá na frente, vire educativo, porque está na Lei Geral de Licitação. Então, acho que a força é maior, sabe? Até para a questão cultural de quem, de repente... Porque a Lei 8.666 não falava, né? Falava muito por alto, né? Falava de estudo preliminar em um momento lá, quando falava de projeto básico, né? No artigo 6º e tudo mais, mas não existia os ritos que tem agora na nova lei, né? E com relação à parte de crimes, acabou a discussão, né? Se trata em licitação, não, agora, meu amigo, agora é Código Penal, não é? Então, agora é ali, né? Como você bem explicitou. Eu tenho essa impressão seguindo a linha do professor André, né? Que, tanto a nova lei, falando de governança, de gestão, planejamento, tudo isso, né? Até mesmo, Anastácio, se você perceber, até mesmo para os licitantes que participam, né? Porque agora, lá na frente, na fase contratual, os licitantes ganharam uma certa força também, né? Também com relação a atraso de pagamento, né? Algumas obrigações, né? Que a administração pública tem que ter agora de forma mais séria, que o licitante pode ter uma certa segurança. Então, eu acho que para os dois lados vai ter de repente, esse equilíbrio, né? De você ter uma ferramenta que é uma lei geral. E não, inclusive, professor, trazendo como crime aquele que pular a ordem cronológica, coisa que não acontece no país, né? Perfeito. Exatamente. Não, no Brasil não, né? Na Suíça, né? E eu também, eu não posso discordar do professor André. Ele é uma sumidade, eu estou dizendo publicamente, na sumidade, eu não posso discordar do professor André. Eu acredito, sim, que a nova lei, ela veio para mudar. Ela é melhor que a 8.666. Eu acredito que com esforço, um pouco de esforço, muita esperança, eu acho que dias melhores virão. O novo sempre vem, e é nessa entoada que eu acredito que vamos mudar. Eu acredito que a governança haverá de chegar em Itapororoca, na terra de Rony, haverá de chegar em João Pessoa, haverá de chegar nos 4 cantos desse país, que aquele ente que homenageia a governança, ele está com bons propósitos, imbuídos de bons propósitos. Meu nome é Pedro Rocha, eu, digamos, sou novato aí na área de licitações, né? Comecei há pouco tempo. Acho que vocês estão há mais tempo que a maioria do pessoal está há mais tempo. Vem cá, e eu trabalho, eu sou da UFRN e eu trabalho com licitações desde 2014, certo? E trabalho com planejamento das contratações, tá, atualmente. Já trabalhei com recebimento de material, já trabalhei como pregoeiro, e aí eu estou no setor de compras nessa área de licitações desde 2014. E eu sou administrador da casa e tenho mestrado por lá também.
E resolvi criar o perfil Amigo Licitante, tá por aí no Instagram, o pessoal tem dado um bom retorno, tem falado bem do conteúdo, mas meu conteúdo é mais focado no planejamento, por enquanto, porque é o que eu vivencio, né? Então, eu trabalho atualmente com o planejamento das licitações lá dentro do órgão, e é uma coisa que aflorou muito na pandemia, né? Porque eu fiquei de home office, e eu passava praticamente o dia discutindo isso com os colegas, a gente parava a noite aí também, mais ou menos no horário que a gente está aqui, para falar sobre planejamento. E eu resolvi criar o perfil para a gente compartilhar conteúdo e conversar sobre um assunto que eu acho importante. Tem a ver com a minha formação, porque eu sou administrador, né? E como eu já estou na área de compras, então o planejamento e o assunto de governança tem tudo a ver com Anastácia, manda uma foto dela para mim ver como ela é, a que está no perfil do WhatsApp, ou a rede social, se ela tiver. Anastácia, manda para mim aquelas fotos que estão mandando agora, que eu sem querer apaguei aqui as mensagens. Só silenciar. Tá, beleza, tranquilo. Então, é isso, pessoal. Aproveitando a colocação do professor Leonardo Mota aí, ele tem toda a razão, né? Os municípios passaram muito tempo digamos assim, fugindo da aplicação da governança dentro dos órgãos públicos, né, que eles gerenciam, digamos assim. Sempre tinha essa desculpa de que o planejamento, o estudo técnico preliminar, mapa de risco e talvez um termo de referência bem elaborado, seriam cobrados somente através de instruções normativas a nível federal. E aí a gente viu que houve um movimento, né, a nível federal de aprimorar esses conceitos a partir ali mais ou menos da IN número 17, né, 05/2017, e aí veio a IN 1 2018, a IN 1 2019, depois teve a nova lei de licitações, e aí o planejamento ele começou a ser, digamos assim, acolhido aí como um princípio licitatório, tanto que está lá na nova lei de licitações, né? E aí os órgãos, eu acredito que eles vão começar, eles pelo menos vão ter que começar a se organizar para incluir o planejamento das licitações no contexto do seu processo licitatório. Não é um processo frio, ele vai ter que ter planejamento também. Eu costumo dizer que o processo licitatório é um PDCA, né? Para quem não conhece a sigla, é uma sigla lá da administração, quer dizer, Plan, Do, Check, Act. Então, você vai planejar, fazer, checar e corrigir, né? Então, é isso que a gente, pelo menos o que a gente busca lá no órgão que eu trabalho, e é isso que eu também tento explicar para o pessoal que me segue e trazer esse contexto para o pessoal entender que vai ter que inserir o planejamento ali na questão da licitação. E também por outros motivos, tais como, eu vejo isso na prática, né? Quando a gente planeja adequadamente as licitações, a gente costuma ter licitações mais eficientes. Por quê? Porque elas se tornam mais rápidas. Costuma ter licitações mais eficazes. Por quê? Porque você tende a ter menos itens desertos ou fracassados, por uma série de motivos. E tende a ter uma licitação mais efetiva. Por quê? Porque o cara que está lá na ponta para receber o material ou receber o serviço, ele vai receber um serviço, ele vai ter um impacto, ele vai sentir aquele impacto. Então, quando você faz ali uma licitação para contratar, sei lá, ar-condicionado, se você fizer adequadamente, você vai ter a sala climatizada, que é a necessidade final ali é o que realmente se procura com a licitação, é atender um objeto, né? Então, isso tem que ser, digamos assim, internalizado pelos servidores que trabalham ali por licitação, e a gente tem que estar sempre buscando esses, digamos assim, esses princípios, né? Esses objetivos, tá? Então, a licitação hoje em dia, pelo menos eu vou falar a nível federal, né? A gente fez uma modificação lá no setor que eu trabalho, a gente trabalha de uma forma que a gente criou um catálogo eletrônico de compras, tá? Então, a gente tem uma definição dos itens que se pretendem comprar. Então, por exemplo, a gente divide por grupos de material. É uma divisão do subelemento de despesa.
Então, eu vou dar um exemplo aqui. Existe o grupo de material 3028, que é material de proteção e segurança, digamos. Então, basicamente EPI e alguns outros materiais, mas são materiais de consumo. Então, lá existem, digamos, 50 itens de proteção e segurança que se pretende comprar dentro do órgão, né, em cada licitação. E aí a gente faz uma coleta de demandas junto às unidades. Então, a gente cria o catálogo, esse catálogo ele já está todo alinhado, tem a denominação, tem a especificação. Claro, tudo isso é elaborado por uma equipe técnica, né, por uma equipe de planejamento, que contempla o quê? Técnicos de segurança do trabalho, que entendem do objeto, né, que é EPIs, basicamente. E a gente, com essa equipe de planejamento, eu também termino fazendo parte da equipe, né, porque a instituição normativa permite, né, na verdade, ela recomenda que seja uma equipe multidisciplinar, né, que tenham várias cabeças ali, várias competências naquela equipe. E aí a gente faz uma lista fechada de itens para a compra daquele tipo de material, para aquele grupo de material. E aí a gente manda para as unidades, para que as unidades requisitem só o quantitativo que elas querem comprar. É muito mais simplificado. A gente não espera que as unidades peçam o que eles... A gente diz, já dá a lista. Ó, a gente vai comprar isso aqui, com essa especificação, com essa unidade de medida e com esse catimate. Quer comprar? Ah, quero 500, quero... Coloca aí. A gente tem um sistema é muito elaborado que a gente utiliza, né, o CIPAC, não sei se vocês conhecem, e através do sistema a gente faz essa coleta de demandas. Depois que a gente coleta todos os grupos de material, a gente vai lá preencher o PCA, antigo PAC, né? Antigamente era PAC, a Instituição Normativa número 1 de 2019 falava em Plano Anual de Contratações, agora é Plano de Contratações Anual, PCA, né? De acordo com o último decreto agora, o decreto 10.947, de 25 de janeiro. Então, temos certo agora PCA para ficar batendo com a nova lei de licitações. Lá na nova lei eles estão usando o termo PCA. Eu ainda estou me acostumando também com esse termo, ainda bem que não muda muito. E aí a gente preenche o PCA, né? A gente insere lá o PCA, manda para a autoridade competente aprovar o PCA, e depois que esse PCA está preenchido, a gente tem ali uma grande massa de dados para executar nossa licitação. Né? Porque a gente coletou junto às unidades o quantitativo, através de listas fechadas. E aí quando a gente não consegue montar uma equipe de planejamento, a gente vai nas unidades que requisitam mais itens. E aí a gente chama as pessoas da unidade para participarem do processo de planejamento. Na verdade, a gente com a equipe de planejamento, a gente meio que criou uma modulação do processo. O que é que eu quero dizer com isso? A equipe de planejamento que planeja, ela vai dar o parecer na licitação, no pregão, parecer técnico, e ela vai receber o material. E se houver pedido de troca de marca modelo, ela vai dar parecer também. Então, a gente modulou todo o processo de contratação com uma equipe só, porque a gente via que tinha muito problema na licitação. Porque, primeiro, que não existia o setor de planejamento dentro do órgão. E, segundo, que... muitas vezes as pessoas só participavam da hora de dar o parecer no momento do pregão. Então, qual é a minha função lá como gestor de planejamento? É uma função criada informalmente, ela não é designada formalmente ainda, mas eu acredito que com a nova legislação a gente pode pensar em fazer isso, né? Eu fico coordenando o processo para cada grupo de material. Então, eu tenho diversos grupos de material que eu coordeno o processo. Vou liderando a equipe. Pessoal, vamos fazer o ATP agora. Pessoal, vamos fazer o mapa de risco. Pessoal, o termo de referência. Essa parte do termo de referência é minha, essa parte é de vocês. Entendeu? Então, eu fico na coordenação de todo o processo de planejamento para determinados grupos de material. E aí, existem grupos que eu lido com pregão, basicamente. Lá a gente tem esse costume, não sei como é nos órgãos de vocês, mas para a gente só existe pregão eletrônico. Para a gente, praticamente, é o grande objetivo, na minha opinião, também, para dentro da administração pública. Se você ler qualquer coisa do TCU, ele é o... Por quê? Por que pregão eletrônico? Porque a gente compra bens e serviços comuns, a maioria das vezes. Então, a gente tem que usar pregão eletrônico. Pregão eletrônico com força. E vai ser mais ainda agora que vai vir a dispensa eletrônica, né? Que a gente está chamando de pregãozinho. É o pregãozinho. A gente é como se fosse um pregão simplificado, né? E aí, mas assim,
existem algumas demandas que a gente recebe que são demandas pontuais e que não terminam não entrando na coleta de demandas. E aí a gente trata por dispensa ou adesão. Então, o gestor de planejamento ele também dá esse tratamento à demanda. A gente recebe a demanda, existe uma fila, né, de processos, a gente recebe por processo a demanda, e aí a gente entra em contato com a unidade requisitante e conversa com ela. Olha, essa sua demanda não foi inserida no pregão, o ideal que seria fosse no pregão. Próximo ano, tente participar do pregão, né? Mas a gente vai fazer agora por dispensa, digamos, geralmente para serviços, né? Por dispensa não, por adesão, é a segunda hipótese. A gente tenta por adesão. Quando não consegue pregão, vai para adesão. Se não conseguir pela adesão, que geralmente a adesão é mais facilitada só para aquisições mesmo, a gente parte para uma dispensa. Mas aí a dispensa sempre respeitando o fracionamento, né, a questão do limite por grupo de material. Então a gente tem uma planilha de controle, digamos assim, um teto, né? Então vai consumindo ali, cada dispensa que vai consumindo o valor do teto, que é com base na lei antiga, é 17.600, né? A gente vai debitando ali e vai fazendo esse controle. E aí a gente vai equilibrando os grupos de material. Ah, esse grupo de material está com, sei lá, R$3.000 só, está no limite. Ah, vamos ver se a gente encaixa essa demanda em outro grupo, aí vai lá atrás do CADCE, para ver se o CADCE abre para um grupo de material diferente. E aí encaixa no grupo de material e assim a gente vai lidando com as demandas por fora. Mas o grosso da licitação é pregão eletrônico. Pregão eletrônico. Eu faço pregões, às vezes, para um grupo eu faço 4 pregões para um grupo, que é um grupo, por exemplo, um grupo com 450 itens, 500 itens. A gente não faz mais pregão de 500 itens. A gente não faz mais. Lá é alto nível, a gente separa, fatia o pregão. Pregão de 100, pregão de 100, pregão de 100. É tudo a mesma coisa. É o mesmo grupo, mas a gente fatia. Por quê? Dá trabalho, o pregão é pesado. Eu já fui pregoeiro. O pregão de mais de 100 itens é pesado demais. Você quer finalizar o pregão, aí tem uma empresa que aí tem que finalizar o item, o outro. Aí chega uma urgência, aí o cara tem que fazer ata complementar. Entendeu? Aí a gente disse, não, o ideal são pregões de 50 a 100 itens. 50 a 100 itens. Porque você termina rapidinho, pronto. Não vai dando certo, por exemplo. Eu estou agora com um pregão, eu tenho gêneros alimentícios na minha carteira, digamos assim, de grupos de material. A gente tem um restaurante universitário lá, né? E aí já fracassaram 3 itens importantíssimos. E aí eu já sei que está fracassado, talvez ainda não homologou. A gente já vai partir para adesão. Já está tentando adesão, porque a gente já tem esse pensamento de planejamento mesmo. Eu, que sou gestor, já estou acompanhando o pregão sendo realizado em tempo real. Eu não vou esperar o pregão terminar para eu tomar uma atitude. Isso é planejamento. Isso é a correção do PDCA. Então, assim, a gente já está nesse nível de estar em cima dos pregões e tomando as atitudes para evitar que a gente fique sem o item, né? Para que a unidade fique dessuprida, digamos assim. Então, esse é o contexto geral que a gente tem que é o que eu aprendi, a gente não tinha setor de planejamento. Dentro da universidade existe uma Secretaria de Gestão de Projetos, que é um setor que intervém nos setores para melhorar os setores. Intervém, mapeia os processos e modifica os processos, melhora. Eu participei desse projeto, eu fui convidado para participar, e aí a gente resolveu criar setor de planejamento, porque a gente percebeu que não adiantava você, eu vou fazer estudo técnico preliminar, vou fazer mapa de risco, mas tem que ter um setor de planejamento para acompanhar isso. Não adianta você só colocar o documento, o artefato frio dentro do processo para dizer que está bonito. Não. Você tem que fazer o documento e ter uma pessoa que acompanhe todo o processo. Uma pessoa tomando conta daquele processo. Processo de compra de EPI. Eu estou acompanhando o processo. Eu e a equipe que eu lidero. A gente está aqui, fracassou esses itens. Bora partir para uma adesão logo, para atender o pessoal. Não dá certo a adesão, porque o quantitativo é pouco, não tem fornecedor. Parte para a dispensa, já faz uma dispensazinha, a dispensa baseada no fracasso do pregão. Pode. A lei autoriza. Essa dispensa pode fazer. Essa dispensa pode. Essa dispensa é de boa, porque você tentou o pregão, cara. Dá para fazer a dispensa numa boa, é tranquilo. O que não pode é fazer a dispensa como a galera faz, né? A galera junta a dispensa aí, a dispensa é a regra e o pregão é a exceção, né? Então, hoje em dia, o processo de planejamento, como é que ele está sendo feito? Existe o DFD, o documento de formalização da demanda, e
a gente não pede para as unidades preencherem, porque a gente já faz a coleta de demandas, então a gente coleta a demanda e a gente mesmo preenche o DFD lá no Comprasnet. E aí a gente chama as unidades para participar do processo de elaborar o estudo técnico com a gente. A gente abre o processo, nomeia uma equipe e a equipe vai fazer o ATP com a gente. Então, alguns trechos do ATP são preenchidos por nós, como setor de licitações, né? Lá a gente chama diretoria de compras, e outros trechos são preenchidos pela unidade requisitante, porque a gente percebeu que não adiantava a gente tomar as dores da unidade e fazer o processo para ela, porque muitas vezes o que acontecia? A gente não entendia do objeto, o objeto ficava mal especificado. Muitas vezes o que aconteceu, eu gosto de dar o exemplo seguinte, a unidade chegava antigamente e pedia para a gente comprar um celular Samsung. A gente pegava a demanda fria, ia no mercado, trazia um celular Samsung A1, sei lá, um modelo mais simples. Quando ia entregar lá a unidade dizia, não, celular A1, você trouxe Samsung para mim A1, por que você trouxe um A1? Não, você está aqui, ó, você pediu para comprar celular Samsung. A unidade não colocou modelo, não botou especificação, não botou nada. Quando chegava lá, eu disse, não, eu pedi Samsung. É lógico que eu queria um S22. Lógico, porque se você não especificou nada. Então, ficava com raiva o pessoal do requisitante e a gente, porque tinha feito o processo, digamos, à toa. Então, a gente começou a perceber que o quê? Que a unidade requisitante, ela tem que participar do processo. Ela tem que ser chamada. Claro, não vou ser ingênuo aqui, existe um grande apoio da alta administração do órgão, da governança do órgão. A governança só faz processo se tiver unidade requisitante. Nego lá na UFRN não faz processo à toa, não. Engula aí esse processo e faça sozinho. Não. Cadê a unidade requisitante? Quem é que vai participar? Vai licitar ar-condicionado? Engenheiro mecânico, papai. Bota aqui o engenheiro mecânico para fazer comigo. Eu vou especificar ar-condicionado? Eu sou administrador, como é que eu vou especificar ar-condicionado? Entendeu? Então, assim, a gente percebeu que essa participação da unidade requisitante, chamar a unidade à baila e bater o pé. Se ela não vier, não vai ter processo. Tem os processos básicos que a gente já faz. Assim, aquisições de produtos, é tranquilo. Agora, no processo mais elaborado de serviço, não tem como você fazer sozinho. Tem que ter uma pessoa da área que entenda. A gente é tão adiantado que, quando você lê o decreto 10.947, diz exatamente isso. Vai existir uma pessoa que é da unidade requisitante e a unidade técnica. E, às vezes, elas vão ser a mesma coisa. Por exemplo, na compra de TI, é a mesma coisa. É a unidade que requisita e a unidade técnica que vai ser a equipe de planejamento da contratação. Isso a gente já estava fazendo antes. O decreto veio, a gente já estava indo de acordo com o decreto. Tá? Então, assim, hoje em dia a gente faz o ATP junto com a unidade, faz o estudo técnico preliminar, bonitinho, de acordo com a Instrução Normativa número 40, que ainda não foi revogada, né? Ainda está vigente, 40/2020. Entra lá no ATP digital, faz tudo bonitinho, senta com o pessoal também, ela explica o que é o mapa de risco, reflete lá sobre os eventos de risco da contratação, já criou alguns modelos também, tipo, eventos de risco prováveis para um pregão de aquisições. A gente já tem modelado. Já tem lá o modelinho. O cara acrescenta, se quiser, alguma coisa ou outra, dependendo da aquisição, mas já tem um modelo. Tá? E aí manda para a autoridade competente. A autoridade competente aprova, né, o ATP, que tem que aprovar expressamente o mapa de risco, devolve para a gente começa a fazer o termo de referência. E aí parte do termo de referência. E aí, pronto, finaliza o termo de referência, pede aprovação também da autoridade competente, e aí segue o jogo. Aí vai fazer pesquisa de preço, aí já é outro setor, né? Não que eu trabalho diretamente. Já é outro setor, é um setor que a gente chama de fase interna. E aí faz pesquisa de preço, IRP, finaliza o termo de referência, a versão final, faz o edital, pede a autorização para a Procuradoria Jurídica, que lá é uma procuradoria, né? É o pessoal da AGU que está lá dentro, né? E depois segue o jogo. Aí manda para a seção de fase externa, a divisão publica, o pregoeiro publica, né, o edital, manda publicar no SIDEC, o pessoal se inscreve lá no SIDEC, publica, dá aquele prazo lá de 8 dias úteis, e aí o pregão segue o jogo. Quando finaliza o pregão, quando finaliza a homologação, aí o processo volta para a gente, porque a minha divisão é a divisão de planejamento e gerenciamento.
Então, eu pego a ata para gerenciar. Então, quem gerencia a ata sou eu, a ata de registro de preço. A maioria das coisas a gente faz ata, a maioria. Uma outra coisa que a gente faz contrato, que é serviço. Mas a maioria é ata. Então, vai comprar API, ata de registro de preço. 1 ano. 1 ano de ata de registro de preço. Fica ali vigente. Nego não está conseguindo manter o preço. Vai cancelar item, pediu cancelamento, abre o processo. Vai pedir cancelamento, abre o processo. Como é que abre? Não sei. Procedimento, tá aqui, ó, por e-mail. A processo, precisa desse documento, tal. Acesse o CIPAC, faça seu processo. Faz o processozinho, recebe lá, aí eu já recebo a notificação. Ó, o item 1 do pregão 1 2022 foi cancelado. Por quê? Foi cancelado a ata de preço. O cara disse isso. Adesão. Partiu para adesão. Já chama a equipe. WhatsApp, equipe. Vamos sentar o item. É importante? É importante, Pedro. Vamos comprar? Bora. Adesão. Pega e procura adesão. Ciasgnete, adesão. Pega o Catimate, adesão. Não achou. Dispensa. Pronto. Finaliza assim o processo. E aí a gente fica acompanhando. Tem um setor que é um setor dentro do meu setor, digamos assim, que faz esse acompanhamento de envio de empenhos também para os licitantes, quando empenha, e a questão da ata, né? Como é que a ata está transcorrendo. Quando o pessoal... Às vezes o pessoal pede mudança de marca, né? A gente também tem essa avaliação. Tem muito licitante iludido também que pede ainda reequilíbrio de preço, né? De ata, que é só você ler o decreto, é bem claro que não pode. Então, a gente já tem um parecerzinho também, a nossa Projetoria de Administração já bate o martelo já tem um modelo já, ó. Ou tu pede para sair, né? Pede para ser dispensado da ata, ou é isso, só tem isso. A gente não tem o que fazer, né? Mas eu não sou do direito, mas eu sei que quando você não tem nada legalizado ali, você não tem lastro legal para fazer a coisa, você não pode fazer, né? Não é permitido. Então, a gente já nega ali pro licitante e segue o jogo. Então, assim, o processo, hoje em dia, eu conheço todo o processo, porque eu já fui pregoeiro também, e o processo é bem estruturado, a gente separa bem, a gente segue a segregação de função, realmente, e está sempre pensando na unidade requisitante. E aí a gente tem esse cuidado de inserir a unidade no processo. Então, tem que ter muito trato para você conseguir engajar aquela unidade, né? Que o pessoal geralmente é relutante. Eu vou ter que participar de um processo, não ganho nada, vou ter que perder tempo, posso ser penalizado, não sei o quê. Aí você explica, não é assim, vai... E termina engajando o pessoal. Então, a gente hoje já tem muitas equipes de planejamento montadas para os mais diversos grupos de material, porque o órgão que eu trabalho é muito diverso, então a gente compra ração para roedores e compra medicamento, robô para ensino de medicina, que a gente tem lá em Caicó, aqui no interior. A gente comprou uns robôs, uns simuladores clínicos, que a gente chama, né? Então, o robô faz tudo, assim, chora, tem infarto, faz tudo o robô. Então, a gente compra diversos tipos de materiais porque é uma universidade, né? É muito diversa. É diferente de um órgão público pequeno, que só compra material de expediente, água mineral e gás, né? Então, a gente compra tudo. Então, também por o fato de a gente comprar muita coisa diferente, a gente tem que chamar a unidade para participar. A gente ainda não tem isso catalogado, mas a gente sente no dia a dia que o processo melhorou muito quando a gente começou a aplicar essa lógica do planejamento mesmo. O raciocínio do planejamento, de fazer ATP, discutir o que é. A gente já consegue, por exemplo, pensar em novas formas de atender uma necessidade. A gente teve um ATP agora que a gente fez o cálculo para a locação de ar-condicionados. Viu que não era viável. Que o ATP ele pode ser pela inviabilidade também. O ATP é para isso, é para você realmente checar se aquela demanda ela pode ser atendida daquele jeito que está sendo atendida. Você deve mudar a demanda ali, a forma de solução daquela demanda, se ela não for a mais adequada para aquele objeto. Então, eu vejo o cerne do ATP como isso. Ele traz uma possibilidade, né, da administração discutir as possíveis soluções para aquela demanda. Então, você está você tem uma demanda, a sua demanda é climatização de salas. A sua demanda não é comprar ar-condicionado. A sua necessidade é a climatização da sala. Você quer o conforto térmico na sala. Como isso vai ser feito?
Aí você, como gestor, é que você vai ter que estudar e fazer o estudo técnico preliminar, que isso vai ser discutido no bojo do estudo técnico preliminar. Quais são as hipóteses de atendimento da demanda? Eu posso comprar o ar-condicionado, eu posso comprar ar-condicionado com uma instalação já feita, para o cara lá instalar quando ele está. Eu posso locar o ar-condicionado. Deve ter outras formas também, enfim. Você tem que pensar na melhor forma possível, e aí você vai discutir isso dentro do ATP, que é a grande estrela, digamos assim, do planejamento. O TR a gente já faz, né, há um tempo, não tem muita novidade, digamos assim, geralmente ia ali como anexo e tal, mas o ATP e o mapa de risco são as grandes estrelas do planejamento. Eu vejo principalmente o ATP, porque nele você pode inovar, você pode discutir novas soluções para aquela demanda, que é uma demanda que já vem sendo atendida de uma forma e às vezes não está dando certo. A gente passou por isso há uns 10 anos com impressoras. Agora é locação, é tanto que sai uma IN agora só de locação de impressora. De serviço de outsourcing, que chama, né? Para ficar mais chique, assim. Serviço de outsourcing. Que antigamente o que a gente fazia? A gente fazia a licitação para a compra da impressora, fazia a licitação para a compra do toner, aí tinha que bater a marca do toner com a marca da impressora que a gente comprava, porque senão não dava para solicitar. O toner ficava caro. Tinha que fazer 2 pedidos, um pedido para a impressora e um pedido para a toner. Então, assim, hoje em dia não, a gente solucionou. Por quê? Porque já vinha nesse processo de planejamento. Se fosse fazer um ATP hoje para outsourcing, seria esse. Seria focado nisso. Dizer, hoje em dia tu contrata um outsourcing de 5 mil páginas de franquia com manutenção da impressora, a impressora em comodato, né? Por R$100, sei lá, R$150. Mais barato que o toner. O toner era 250. Então, isso é planejamento. Isso é planejamento. É você sentar e realmente começar a pensar em como você pode solucionar aquela demanda. A gente precisa se atualizar. A administração precisa se atualizar. Não faz mais isso, não. Tem outra forma de fazer. Será que dá para a gente contratar? Tem mercado fornecedor na sua região? Também tem isso. Às vezes não tem, né? Mercado fornecedor que se interessa. Então, assim, todas essas discussões você vai colocar lá no seu ATPzinho. O termo de referência é mais específico, né? Ele detalha mais condições de entrega, a relação, uma relação mais quase contratual ali, né? E o ATP não. O ATP como eu costumo dizer que o ATP é um projeto de licitação, é o projeto da sua licitação. Como é que ela vai se dar? O que é que você vai escolher de solução, né? Ela vai ser registro de preço? Ela vai ser preço praticado? Vai ser pregão? Vai ser dispensa? Vai ser inexigibilidade? O que é que vai ser? O que é que vai rolar nessa licitação? Então, eu costumo comparar com um projeto de acadêmico, né? Quem já passou aqui pelo mestrado sabe, você tem um projeto, né, que você qualifica ali, né, o projeto, e depois você faz a pesquisa e finaliza ali a sua dissertação, enfim, o seu TCC, enfim. E aí o ATP é como se fosse um projeto de licitação, né? Então, você vai discutir aí essas questões no ATP. Tá? Mas eu acho que eu finalizo aqui. Eu gostaria de agradecer o convite. E é isso, galera. Eu encerro por aqui a minha fala. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, Pedro, estou aberto aqui. Pois não. Você foi maravilhoso, tá? A gente agradece demais a sua participação. A gente sabe, e o pouco que eu lhe conheço, apesar de não o conhecer pessoalmente, mas sei do seu entusiasmo para trabalhar correto, da sua força, da maneira como você didaticamente explica as situações, e eu me coloco no seu lugar. Por quê? Porque eu também fui desse lado aí, tá? Eu era pregoeira, a organização que eu trabalhava também não tinha nada, não tinha planejamento e nem setor de compras, tudo foi criado, foi um processo gradativo de criação, e eu sei quanto é difícil trabalhar numa instituição que não tem nada. E eu quero parabenizar o seu trabalho, a instituição UFRN é show, pelo que você expôs aqui, pelo pouco que eu lhe conheço também, dá para entender o quão é organizada, e eu te digo que tudo vale da capacitação e do incentivo do gestor, tá? Você só faz esse belíssimo trabalho na UFRN porque o gestor te ajuda, te dá a carta branca, facilita as coisas para ti, e acima de tudo você se capacita.
tá? Então, sem essa agregação do gestor também, não é possível você conseguir o que você conseguiu até agora, tá? Então, é um modelo de administração, certo? Que eu ainda creio que, apesar de eu estar um pouco fora da administração agora, eu estar do outro lado, eu ainda creio, professor Leonardo, professor André, que ainda as coisas vão melhorar, tá? Eu ainda sou daquele tempo ainda que ainda creio, que ainda sonho, tá, Anastácia? Que as coisas ainda vão melhorar. Eu só queria pedir para vocês não saírem agora, tá? Para a gente tirar uma foto com todo mundo com as câmeras ligadas, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o professor André quer falar, fique à vontade, professor André, pode falar. O Pedro, né? Prazer, Pedro, aí também, né, por ter te ouvido. E você falou que a maioria das contratações são de produtos, né? Mas tem alguns serviços. E você falou que chama, né, o órgão, a parte do setor requisitante para participar desse planejamento. No caso de serviço, vocês chamam também quem vai ser o fiscal do serviço para participar também da parte de planejamento? Geralmente, sim. Geralmente, o fiscal já é a equipe, né? Já está na equipe já. Por exemplo, eu tô fazendo um agora de dedetização. Aqueles processos de desratização, todo o processo de dedetizar o ambiente, né, do órgão. E aí, a gente tem uma diretoria de meio ambiente, né? Tem uma superintendência de infraestrutura e dentro da diretoria tem um diretor. Então, ele já é meio que ele já vai ser o fiscal do contrato, né? Então, ele está como equipe de planejamento comigo, a gente está delimitando os grupos, né? Delimitando os códigos de material, a especificação do que vai ser contratado. Então, a gente já fez o ETP, já vai fazer o termo de referência e a gente já faz junto. Porque aí é bom, né? Ele já está ciente desde a origem do processo, né? Ele, como fiscal, já vai saber tudo que foi feito porque ele participou do início da elaboração do processo. Esse planejamento que a gente busca, né, das entidades, é justamente isso. O cara que vai executar o contrato, ele tem que estar lá no começo já, até para ele entender o que é o objeto, né? Se ele já executou esse objeto no contrato passado, passar as experiências dele, do que deu certo, do que deu errado, né? Poder contribuir também, né, com essa parte do planejamento. Então, parabéns aí ao UFRN, igual a gente falou, né? Ela está lá em Natal, mas é Brasília, né? Porque é recurso federal, né? Então, por isso que a gente... O que eu acho, assim, que todo esse problema, né? Apesar daqui em Brasília mesmo, Distrito Federal, né? A gente não tem municípios, né? A gente é um negócio meio estranho. Inclusive, daqui a pouco, quando acabar aqui, eu vou fazer uma caixinha lá no meu Instagram, porque amanhã é feriado nacional de Tiradentes, mas também é aniversário de Brasília, né? Então, eu vou abrir uma caixinha lá para quem tiver algumas dúvidas sobre Brasília, poder perguntar e tirar dúvidas, deixar a minha primeira formação falar, né? Porque a minha graduação em Direito é a segunda, a minha primeira formação é História, né? Então, eu sou historiador. Então, vou deixar... Amanhã vai ser o dia da primeira graduação. Então, quando a gente tem que levar isso para os municípios, eu acho que a gente tem que atacar 2 pontos principais, né, justamente para tentar mudar aí essa cultura por parte do gestor, né, que é quando a gente pega lá a gestão por competência, lá, se não me engano, o parágrafo 1º, o parágrafo único do artigo 11, fala que quem é o responsável por implementar a gestão por competência é a alta administração. Então, o primeiro que você tem que convencer é a alta administração, né, são os gestores ali, os seus cargos abaixo direto. E como é que eu acho que você pode levar isso? Primeiramente, é mostrar para ele, né, a vantagem do planejamento, né, que nesse primeiro momento, né, eu já participei, né, de etapas desse planejamento e de implementação, né, a gente vê a maior reclamação dos servidores é que vai aumentar meu trabalho. Eu já tenho tanta coisa para fazer, vai aumentar meu trabalho e não vou ganhar nada em troca. Né? Então, o primeiro ponto é que vai aumentar o trabalho sim no começo, mas por um pequeno espaço de tempo para diminuir o seu trabalho lá no futuro. Né? Então, a gente tem que levar isso, e como é que leva isso? Não é só falando, é trazendo exemplos aí como o seu, da UFRN, que vai mostrar para ele, né, que de fato é isso. Foi gasto um trabalho aí no começo de planejamento, sim, teve que sentar, né,
levar um tempo, várias discussões, igual você falou aí, até tarde da noite, mas agora o processo está muito mais acelerado, né? Ou seja, primeiro é o que a gente fala, né, em questão econômica, a diferença de gasto e investimento, né? E também não é só em relação a dinheiro, é com relação a tempo. Então, esse tempo que você perderia no planejamento não é gasto, é investimento, que vai te poupar lá na frente. A mesma coisa a gestão de riscos, né? Mostrar para o gestor que não é fazer um mapa de riscos, não é mais um trabalho. É sim um trabalho, mas lá na frente pode salvar a pele dele quando a gente aqui do tribunal for perguntar por que você tomou essa decisão. Ele só pega a matriz de risco e fala, porque de acordo com a minha matriz de risco, era o melhor ou menos pior a se fazer. Né? Então, vai ser até bom para o próprio gestor, para ele se defender. Né? Então, isso, a gente tem que mostrar isso para ele e falando com as boas práticas, né? Que é, no seu caso aí, da UFRN. Né? Porque tem até um pensador, que eu até esqueci o nome dele, que fala, eu acredito em Deus, o resto eu quero dados. Né? Então, com esses dados aí, que você vai mostrar, ó, meu processo levava tanto tempo, né? E depois que eu fiz o planejamento, está levando tanto, ou seja, o tempo que eu gastei no planejamento é bem menor do que o tempo agora que eu estou gastando no trâmite do meu processo, já com meus processos, meus projetos, meu processo, né, meu fluxograma, meu organograma todo organizado, agora está gastando tanto tempo, ou seja, aquele tempo que eu investi ali para fazer o planejamento, eu estou recuperando em dobro, em triplo aqui nos meus processos. Isso gera uma eficiência. Porque até o que eu falo nas lives que eu participo, a visão do controle mudou, não é mais a questão só da legalidade em si, só olhar a lei, cumpriu a lei, fez o checklist, beleza. Não, isso é um meio para alcançar o fim. Qual que é o fim? Eficiência, né? Desde foi colocado lá na própria Constituição, pelo emenda constitucional 19, né? Que era só legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A emenda constitucional 19 colocou o quê? Eficiência, como um princípio que deve reger a administração pública. Então, a agente do controle deve prever eficiência, que é o quê? Que o serviço ou produto seja de qualidade e atenda aquilo que está disposto no termo de referência no projeto básico. Então, acho que esse é o caminho, né? Que não é só você ter o discurso, mas também com o discurso as boas práticas dos exemplos. Né? E o outro ponto, que também que é o gestor, que aí a gente vai para o pessoal do gestor, né? Entrar na mente dele, que o Paulo Alves fala muito isso nas palestras deles. Você, como gestor, você tem a chance de deixar um legado na administração do seu município. E aí, quando fala legado, aí ele já cresce o olho, fala, não, aí meu nome vai ficar marcado na história do município como o gestor que implementou a gestão de risco, implementou o planejamento estratégico, né? Então, você tem que também jogar até as palavras que eles gostam de ouvir, né? Ou seja, você vai deixar um legado, vai ter placa com seu nome, não sei o que aí, vai incentivar mais a gente conseguir levar essa cultura do planejamento, porque é o que eu falar, a lei está na lei, tem que ser cumprida. Então, é melhor ser cumprida no amor do que na dor. Né? Então, vamos levar essa experiência para os gestores, aí, principalmente municipais, para que eles possam ver que, de fato, é um benefício e que ele pode ter um benefício na vida política dele, que é justamente o que eles mais importam. Eles estão preocupados com a vida política dele, né? Então, fazendo isso, você deixa um legado na cidade aí e a sua reeleição está garantida. Obrigada, professor. Muitíssimo obrigada a todos e boa noite a todos.